Querido amigo, hoje vamos estudar os 6 primeiros versos do 2º capítulo da 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui nós vamos encontrar mais algumas orientações sobre a volta de Cristo. Embora haja clareza na afirmação de que Jesus voltará, o tempo em que isso acontecerá não é claro. Deus estabeleceu e definiu esse tempo apenas para Ele, e esse plano não foi revelado a nós. Enquanto os judeus ainda esperam a presença do Messias pela primeira vez, nós, os cristãos, cremos que o Messias já veio pela primeira vez e o aguardamos na sua segunda aparição. É uma ocasião incerta, ninguém sabe. O próprio Senhor Jesus, quando estava entre nós, disse que nem Ele mesmo, nem os anjos, sabiam o tempo da sua vinda. Pelo fato de que o tempo da vinda de Jesus não foi revelado, podemos entender a insistência com que Jesus, destacando o caráter inesperado da sua vinda, insistisse também na necessidade da vigilância por parte daqueles que o aguardam. Eu e você temos que estar vigilantes. Agora, um outro aspecto que merece tratarmos como introdução ao nosso texto de hoje, refere-se ao caráter da segunda vinda. E sobre esse aspecto, vale a pena enumerarmos o que os autores do Novo Testamento registraram sobre esse importante tema. Primeiro, a vinda de Cristo será pessoal, isto é, o retorno de Jesus será pessoal em sua natureza, tanto quanto foi na sua partida. Segundo, a vinda de Cristo será física, isto é, embora seja verdade que o significado básico de parousia seja presença, a palavra também significa vinda. E esse é o significado mais proeminente por todo o Novo Testamento. Terceiro, a vinda de Cristo será visível, isto é, Jesus voltará em seu corpo glorificado, plenamente visível e identificável. Não como afirmaram certos amigos, que explicaram que Jesus já tinha vindo por volta de 1914, mas não como um corpo visível. Não. A vinda de Cristo será visível, todo olho verá. Quarto lugar, a vinda de Cristo será inesperada, isto é, embora seja precedida de vários sinais, esses sinais não indicarão o tempo exato da sua segunda vinda. Ela será como um relâmpago. Em quinto lugar, a vinda de Cristo será triunfante, isto é, contrastando com a primeira vinda, quando ele veio em humildade e simplicidade, quando não tinha onde reclinar a cabeça. Nessa segunda vinda, Cristo se assentará no seu trono glorioso e julgará as nações. Em sexto lugar, a vinda de Cristo será gloriosa, isto é, contrastando com a primeira vinda, quando Jesus foi coroado com espinhos e crucificado seminu. Ele virá nas nuvens com grande poder e glória, acompanhado por anjos e anunciado pelo arcanjo. Cristo virá na sua segunda vinda vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E em sétimo lugar, a vinda de Cristo será única, isto é, ocorrerá uma só vez, uma única vez, embora alguns estudiosos argumentem que nessa segunda vinda, Cristo virá em 2 etapas. No arrebatamento, a vinda para os santos, para retirar os santos. E, numa segunda etapa, na revelação, a vinda com os santos. Então, essas 2 etapas seriam separadas pela grande tribulação. Querido amigo, diante dessas colocações, diante do conteúdo desses 6 primeiros versículos, nós só podemos dar o seguinte título a esta reflexão: Sinais da vinda de Cristo. Sinais da vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 1-6. Ora, tendo em vista a vinda de Cristo, Paulo preocupou-se com os Tessalonicenses para que não fossem enganados e nem vivessem abaixo do padrão que Deus queria que eles vivessem. Sabendo que estamos mais perto dos dias finais, do encontro com o Senhor, essa mesma preocupação, esse mesmo cuidado devemos ter ainda hoje. Temos que discernir o tempo e atentar para os sinais da vinda de Cristo. A vigilância é um dos requisitos para essa vida cristã madura.
E assim, por isso, podemos resumir esses versículos dando essa síntese, esse resumo, esse princípio a nos desafiar. Qual é essa frase? Todo cristão maduro deve estar atento às recomendações que indicam os sinais da vinda de Cristo. Eu repito, esse é o princípio que nos desafia com relação a esse texto de 2 Tessalonicenses 2, 1 a 6. Todo cristão maduro deve estar atento às recomendações que indicam os sinais da vinda de Cristo. E nesse texto nós vamos encontrar 5 recomendações relativas a esses sinais que nos darão uma indicação da vinda do Senhor Jesus Cristo. A primeira recomendação é nos mantermos firmes naquilo que já aprendemos, naquilo que foi ensinado, versículos 1 e 2. Em Tessalônica tinha ocorrido algum mal-entendido em relação à doutrina da volta de Jesus. Como vimos no estudo da primeira carta, também tinha havido dúvidas em relação à situação dos mortos. Nessa confusão doutrinária, alguém entendeu que o Senhor Jesus já tinha vindo. E aí, a pergunta era, se tivesse isso ocorrido, por que a igreja ainda estava aqui? Jesus, em sua segunda vinda, não tinha por objetivo levar os salvos para estarem com ele eternamente? Por que razão que ainda estavam aqui enfrentando tribulações e passando por aflições em nome de Jesus? Essa era uma questão que merecia esclarecimento, por isso Paulo interveio mais uma vez. Jesus não tinha voltado, e os Tessalonicenses não deveriam ser enganados. Paulo nunca tinha ensinado tal absurdo. Firmar-se na doutrina é uma responsabilidade de todos nós que amamos a Deus. Assim como os bereanos, deveriam os Tessalonicenses conferir nas Escrituras essas estranhas doutrinas que lhes tiravam a paz. Assim como os bereanos, nós também temos sempre que nos firmarmos na sã doutrina. Por isso, querido amigo, eu o convoco sempre para conferir aquilo que você ouve aqui com a palavra de Deus. A segunda recomendação relativa aos sinais da vinda de Cristo é reconhecê-los sem sermos enganados. Versículo 3. Uma das dificuldades dos Tessalonicenses, que lhes tiravam a paz e traziam insegurança, foi a notícia de que Jesus já tinha voltado. Ora, com uma notícia dessa, realmente, as pessoas ficariam em dúvida. Mas Paulo reagiu com firmeza, com amor, porém com firmeza, pedindo que eles ficassem atentos para não serem enganados, para não serem perturbados, para não serem abalados na sua fé. Essa doutrina, que parecia um vento impetuoso, deveria ser rejeitada. Ela poderia realmente ameaçar a fé dos Tessalonicenses. Essa argumentação de Paulo, então, se deu em razão de que antes da volta de Cristo, alguns sinais evidentes deveriam ocorrer. E nesse verso, especificamente, Paulo vai fazer o quê? Vai nos ensinar pelo menos 3 lições. Primeiro, é errado marcarmos a data da volta de Cristo, pois esse é um assunto exclusivo do Pai. Pois nem mesmo Jesus, quando estava encarnado, quando estava entre nós, sabia desse detalhe. Segundo, necessitamos estar firmados nas doutrinas que vêm da palavra de Deus. Só é enganado, só é iludido quem não conhece e não quer conhecer a verdade. A maioria de nós pode estudar a Bíblia e saber se o ensino que está ouvindo é verdadeiro ou não. Por isso, confira na palavra de Deus os estudos que você está ouvindo aqui. Eu não tenho problema em que você vá para a Bíblia e estude sobre os temas que eu tenho conversado com você. Em terceiro lugar, assim como não devemos marcar a data da volta de Cristo, também não devemos ficar indiferentes a esse assunto tão importante. Temos que saber e prestar atenção aos sinais que antecederão a volta do Senhor. E Paulo declarou que deveriam prestar atenção em pelo menos 2 sinais. Haveria primeiramente a apostasia e, na sequência, a manifestação, a revelação do filho da iniquidade. Querido amigo, você tem estudado sobre escatologia? Você acha um tema muito difícil? Com certeza é.
Mas você tem lido a Bíblia para conhecer o que ela diz a respeito do tema? Pelo menos você tem lido a Bíblia? Esse é um desafio para todos nós, estudar muito mais do que temos estudado. A terceira recomendação de Paulo para os Tessalonicenses e para nós também, relativas aos sinais da vinda de Cristo, é identificar esse impostor que vai aparecer. Versículo 4. O surgimento do filho da iniquidade acontecerá em meio ao evento da apostasia. Mas a pergunta é, o que é apostasia? O próprio Senhor Jesus parece que a definiu. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pelo que entendemos por esse verso, essa apostasia é a negação de tudo o que se acreditava até aquela ocasião. Essa é uma palavra grega que descrevia uma revolta política ou militar, e ela foi usada na Septuaginta, isso é, na versão grega do Antigo Testamento, com o significado de uma rebelião contra Deus. A apostasia, então, é uma rebelião contra Deus. Mas essa apostasia que se refere ao apóstolo Paulo será um tempo específico em que os homens, além de abandonarem e se rebelarem contra Deus, farão uma agressiva e ativa oposição contra Deus e contra aqueles que seguem os princípios divinos. Apostasia não significa que os genuinamente salvos, isto é, os escolhidos, cairão da graça. Não, não significa isso. Conforme cremos, os eleitos para a salvação permanecerão firmes. Portanto, para Paulo, os Tessalonicenses, seguros desse fato, juntamente com os demais crentes fiéis, ao invés de serem enganados pelas falsas doutrinas, deveriam ter condições de identificar esse filho da iniquidade. Nós precisamos conhecer exatamente as doutrinas para podermos identificar esse ser que vai aparecer. Esse ser que é chamado de filho da perdição, anticristo, impostor, que se assentará no santuário de Deus, dando a entender que ele é o próprio Deus. Essa identificação e essas características nós vamos estudar no próximo programa. Mas, querido amigo, você tem se preparado para esse encontro, para essa etapa da sua vida? Essa é a sua e a minha responsabilidade individuais como cristãos. A quarta recomendação relativa aos sinais da vinda de Cristo, então, é recordar tudo aquilo que nos foi ensinado. Veja o versículo 5. Parece que Paulo estava advertindo os Tessalonicenses com essas palavras. Se é que podemos traduzir assim o versículo 5. Se apenas vocês tivessem refletido mais apurada e mais seriamente sobre o que eu ensinei para vocês, enquanto eu estava aí, certamente vocês não teriam ficado tão confusos em relação a esse assunto. O que deve ser destacado, então, o que se percebe nesse verso, é que a atitude do apóstolo Paulo ensinar e novamente ensinar determinados assuntos que eram mais difíceis de se entender, foi feito com o propósito de que eles não fossem enganados. Paulo mostra então que ele costumava lhes dizer, e não simplesmente falar. Ele ensinava. E essa afirmação, além de mostrar o amor do apóstolo Paulo, mostra também que temos assuntos como a apostasia, por exemplo, o homem do pecado, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, que merecem ser bem estudados por todos nós cristãos. No intuito de ensinar, Paulo repetia por várias vezes uma mesma doutrina. No intuito de aprender, os Tessalonicenses perguntavam e pediram esclarecimentos muitas vezes. Querido amigo, você tem se interessado em aprender com profundidade os ensinos bíblicos? Você tem ido atrás das respostas às suas questões? Esse é o nosso desafio. Essa é a maneira de um cristão maduro proceder. Em quinto e último lugar, a recomendação relativa aos sinais da vinda de Cristo é saber o que detém a manifestação deste impostor, deste anticristo. No final desse parágrafo, encontramos o grande desafio do texto. Qual é esse desafio? O que ou quem
tem impedido a manifestação desse anticristo escatológico? O que ou algo, ou quem ou alguém é que está impedindo essa manifestação? Nós temos tido, durante a história da igreja, as mais variadas interpretações. Era o próprio apóstolo Paulo que estaria detendo esse anticristo com suas pregações, ou era o Espírito Santo que, presente no mundo, na vida da igreja, impedia a sua manifestação, ou era o Império Romano, na pessoa dos seus imperadores que exigiam obediência às leis. Enfim, não faltaram sugestões para se saber quem ou o que detém o aparecimento, a revelação desse anticristo. Mas há uma possibilidade de ser também o próprio Satanás. Visto que Satanás não pode se encarnar, ele aguarda o surgimento de uma pessoa sobre a qual ele tenha completo domínio, para então manipulá-la e fazê-la tentar tomar o lugar de Deus e ser adorado como Deus. Conforme as palavras de Paulo, certamente os tessalonicenses sabiam aquilo a que Paulo se referia. Nós não sabemos. Por isso nós precisamos pedir a iluminação do Espírito Santo para termos condições de aprender, de conhecer o que o Senhor tem falado. Uma outra interpretação interessante é aquela que diz que essa ação adiadora ou esta ação restringente da manifestação do anticristo está no nosso próprio Deus, que aguarda o tempo certo ou a ocasião oportuna, conforme nós vemos em Gálatas 4:4, que ele no tempo certo enviou Jesus, no tempo certo ele permitirá que esse anticristo se manifeste. Mas uma boa parte dos estudiosos entendem também que, junto com esse processo de Deus estar impedindo a manifestação do anticristo, eles entendem que o algo que impede a manifestação do anticristo é a lei. Isso é, são as leis humanas que não deixam que a anarquia e o caos se estabeleçam entre nós. Entendem também que esse alguém que impede essa manifestação maléfica e diabólica do anticristo são aqueles que fazem as leis serem respeitadas. Isso é, os governantes e os governos. Então, entendendo que Deus está por trás de tudo isso, no tempo certo, na hora certa, na plenitude do tempo, Deus permitirá, dentro da sua soberania e dentro da sua sabedoria, que tudo e todos os eventos escatológicos comecem a acontecer. Essa é uma boa possibilidade. No próximo programa, nós verificaremos, talvez, outras possibilidades de interpretação sobre aquele que o detém. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é: você está firme? Você está preparado para enfrentar aqueles dias angustiantes? De fato, serão dias angustiantes. Portanto, eu e você somos estimulados a nos preparar para enfrentarmos aquelas situações. Para concluir esse estudo, querido amigo, eu faço uma oração. E a minha oração é feita por você e por todos quantos amam estudar a palavra de Deus, para que não cansemos de estudá-la com afinco, com persistência, com profundidade, com a nossa mente aberta, para que possamos conhecer cada vez mais o seu querer para nós, para que possamos conhecer cada vez mais o plano que Deus tem para as nossas vidas e para a vida da própria humanidade. Nós precisamos ler a palavra de Deus e estudá-la para conhecer a história que Deus tem programado, tem planejado, tem projetado para todos nós. A minha oração é essa: estude com afinco a palavra de Deus para conhecer a sua verdade, para conhecer a sua vontade. Querido amigo, que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.